Gênesis 22, a partir do versículo 1, depois nós vamos para Gênesis 26. Amém, pessoal? Amém. Pode sentar os obreiros. Quero repetir uma frase que nós temos falado no decorrer das últimas semanas, sobre o poder da escolha. O poder da escolha é um privilégio muito grande, porém, é um privilégio maravilhoso, porém, uma responsabilidade muito grande. Vou repetir. O poder da escolha é um privilégio muito grande, porém uma responsabilidade também muito grande. E nós vamos seguir falando sobre isso, sobre o poder da escolha. Porque obedecer é uma escolha, fazer o que Deus nos orienta é uma escolha, fazer o que Deus nos manda é uma escolha, fazer o que Deus nos pede é uma escolha. Nós fazemos se quisermos, ninguém é obrigado a fazer nada, mas nós precisamos estar atentos porque as escolhas têm as suas responsabilidades. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós é que decidimos. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Eu falo no decorrer da mensagem, no decorrer da leitura. Vamos lá. Gênesis 22, do versículo 1. Eu ia ler só a partir do 11, mas vou ler a partir do 1 para que haja entendimento. Diz assim: passado algum tempo, diga comigo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Diga comigo, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Diga assim, primeiro chamado. Grave isso, por favor. Primeiro chamado. Acompanhe todo o raciocínio comigo, porque todos nós queremos viver coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, queremos viver coisas grandes, mas nós precisamos entender como Deus trabalha, como Deus faz conosco, como Ele age, como Ele nos direciona, como Ele fala conosco. Então, começa aqui o primeiro chamado. O primeiro chamado, diga comigo, o primeiro chamado. O chamado à obediência. Então, vamos ver agora. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Diga comigo, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Diga comigo, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, diga comigo, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, diga comigo, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai.
Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: diga comigo, Deus mesmo há de prover, ou Deus mesmo proverá o cordeiro para si, para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Diga comigo, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Diga comigo. Agora sei que você teme a Deus. Diga comigo com fé, por favor, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. E foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje disse: no monte do Senhor proverá. Repita em voz alta, por favor. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu. A primeira vez foi para quê? A primeira vez o chamado foi para quê? A primeira vez o chamado foi para a obediência. Eu quero que você grave isso, tá? Porque se você não entender, o que acontece muitas vezes com as pessoas? As pessoas olham Deus como injusto, as pessoas olham Deus como um Deus com duas medidas diferentes para cada pessoa. As pessoas olham e falam: por que Deus faz na vida do outro e Deus não faz na minha? Por que a vida do outro é assim, porque na minha é diferente? Por quê? Porque houve o primeiro chamado, que foi o chamado ao quê? E esse primeiro chamado foi uma prova de fé. Esse primeiro chamado foi um teste de fé. Esse primeiro chamado foi colocando a fé de Abraão à prova. Tanto é que o Senhor colocou a fé dele para ver a que ponto ele estava disposto a obedecer. A que nível estava a fé de Abraão. Mas o que eu quero deixar registrado é que, deixa eu concluir, por favor. Qual versículo eu parei? 15. Diga comigo, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e o farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades que forem de seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Porque, diga comigo, porque você me obedeceu. Todo mundo quer ouvir o segundo chamado, mas ignora o primeiro chamado. Todo mundo quer ouvir o segundo chamado, mas muitas vezes tem ignorado o primeiro chamado. Porque ouvir Deus falar assim: fulano, eis-me aqui, Senhor.
Eu te abençoarei grandissimamente. Eu farei de você grande. Aonde você pisar com a planta dos seus pés, esse lugar será vosso. Todo lugar você vai conquistar o que é de seus inimigos. Eu darei a você, a sua descendência será tremendamente abençoada. Todo mundo que ouvir esse chamado, esse fulano, agora é para promessa. Mas muitos têm ignorado o primeiro, que é o chamamento à obediência, que é o chamamento, diga comigo, a fé radical. Diga, a obediência radical. Observe que Deus queria o que Deus pediu a ele? Queria ou não? Não, Deus queria ver se ele era capaz de dar. Deus queria ver se a fé dele era aquela fé ousada, sobrenatural. Porque se eu perguntasse assim: quantos querem experiências, resultados sobrenaturais? Quantos querem resultados anormais? É normal que todo mundo levante as suas mãos. É verdade ou não é? Só que eu não posso alcançar resultados naturais com uma fé comum, uma obediência comum, uma fé natural. Eu não posso. Muitas vezes eu quero alcançar coisas sobrenaturais, mas a minha fé é comum, é natural. Eu quero coisas fora do comum, mas eu estou vivendo uma fé. Aliás, deixa eu até falar assim, a minha obediência é menos do que comum. Porque quando Deus fala comigo, eu filtro. Isso eu ouço. Não, isso eu descarto. Isso eu não estou disposto a fazer. Mas eu quero alcançar coisas sobrenaturais. Eu quero viver experiências sobrenaturais, mas eu não quero praticar a fé sobrenatural. Eu não quero a obediência sobrenatural. Eu não quero uma obediência radical. Eu não quero uma semeadura radical, mas eu quero uma colheita sobrenatural. É isso que eu quero mostrar para você. Teve 2 chamados aqui. O segundo chamado só veio depois da obediência ao primeiro chamado. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você ofereça Isaque em oferta a mim. Vá ao Monte Moriá e ofereça ele em oferta a mim. 3 dias ele passou caminhando. 3 dias ele passou caminhando. No outro dia ele já saiu. Era uma coisa fácil? Não. Exigia muito dele? Sim. Só que ele foi capaz, a obediência sobrenatural, a obediência radical. Depois dessa prova de fé, então veio o segundo chamado, com a promessa do sobrenatural. Depois do primeiro chamado, veio o segundo chamado com a promessa do sobrenatural. Quem está entendendo, por favor? Vem para 26, Gênesis 26. A partir do versículo 1. Havia fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar
onde Abimeleque era rei dos filisteus. Como é que estava a situação? Havia o quê? O Senhor apareceu a Isaac e disse, primeiro chamado, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras. Diga comigo, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai. Era só uma promessa. Só uma promessa. Amém? Só uma promessa. Só uma promessa. Eu gosto de frisar isso porque todo mundo acha que era algo sobrenatural que acontecia, que as pessoas viam. Não, só uma promessa. Como nós recebemos hoje, só uma promessa. Aí Deus está pedindo a ele para ficar onde? Olha, não é para descer o Egito. Não é para descer o Egito, você vai ficar aqui. Mas ficar aqui, ficar nessa terra que Deus estava direcionando, pedindo a ele que ficasse, era uma loucura. Era sinônimo de fracasso, de pobreza. Por quê? Não havia fome. Nós não lemos aqui que havia fome na terra? Sim ou não? Havia fome. Havia fome na terra. Não havia, havia escassez, não chovia, falta de água. Tem alguma coisa semelhante com o que está acontecendo hoje aí ou não? Sim ou não? Falta de recursos hídricos, né? Fica mais chique assim, né? Fica mais chique assim. Então, falta de recursos hídricos. Aí, sabe o que eu quero aproveitar e transferir aqui? Vou repetir mais uma vez uma coisa importante, tá? Como estava aqui, por favor? Como estava até o começo da leitura? Como estava? Como estava? Havia fome. E se havia fome, quer dizer o seguinte, a economia estava de mal a pior. Certo? A economia estava mal. Por quê? Não havia recursos. Não havia, por falta de água, por falta de condições da água para poder produzir, para a lavoura e continuar gerando a economia e prosperando. Então a crise se estabeleceu. Só que olha que coisa interessante que eu quero transferir para você. Ou a gente se envolve com as coisas de Deus, ou a gente se envolve com as coisas do mundo. Ou você se envolve com as coisas de Deus e esteja envolvido cada vez mais com as coisas de Deus, ou você se envolve com as coisas do mundo, com o espírito do mundo, com a mesma fé que está no mundo e colhe o mesmo resultado que está no mundo. Aqui já havia seca, havia escassez. Aí Deus vem e fala com ele e diga, não vá para o Egito, não vai nessa direção, você vai ficar onde eu estou mandando, você vai semear onde eu estou mandando e eu vou te abençoar. Está vendo? Isso aqui você vai conquistar essa terra. Mas como é que eu vou conquistar? Ele poderia ter dito isso, né? Como é que eu vou conquistar? Escassez, miséria, falta de água. Como é que eu vou conquistar? Fique, faça o que eu estou te mandando e você será abençoado. Amém, pessoal? Você sabe que de vez em quando você tem que se desconectar, né? Sim ou não? Porque você viver muito conectado aí o que está acontecendo, o que fala no jornal, o que fala na internet, o que fala coisa, você vai viver esse espírito. Você vai absorver esse espírito. E na verdade, eu preciso estar absorvendo esse espírito. Eu preciso estar aqui, envolvido aqui, porque a crise estava aqui. Concorda comigo? Sim ou não? Começamos a leitura falando o quê? Havia bonança na terra, havia fartura na terra, havia prosperidade na terra. Foi assim que começamos a leitura ou não? Havia o quê? Fome. Fome. Mas quando a pessoa está disposta a obedecer a Deus, e ele faz o que Deus está mandando a ele que ele faça, ele não tem que se preocupar. Porque mesmo havendo a escassez, mesmo havendo toda aquela situação, aquela crise estabelecida, o Senhor diz, você fica, me obedece, faz
faça o que eu estou mandando e eu vou te abençoar. Você vai conquistar essa terra. Aí diz assim, ó. Qual versículo eu parei? Já li o 4? Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência os povos da terra serão abençoados. Porque, diga comigo, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos. É engraçado, a primeira leitura nós falamos de quem? De quem? De Abraão. Está aqui Deus repetindo e falando com o pai, falando com o filho, falando: eu vou fazer na tua vida como eu prometi ao teu pai, como eu abençoei o teu pai, como eu fui com o teu pai, eu serei com você. Agora faça o que eu estou mandando. Aí termina assim essa parte. Diga comigo: assim Isaac ficou em Gerar. Ou seja, obedeceu a Deus, ficou onde Deus havia orientado a ele para que ele ficasse. Então vamos lá. Aliás, obediência radical. Certo? Amém? Obediência radical. Porque ficar ali só para quem realmente confiasse, porque era melhor ir para outro lugar. Versículo 12. Diga comigo. Isaac formou lavoura. Aliás, deixa eu mudar a tradução. Deixa eu ler numa outra tradução para ficar bem bacana para você. Diga comigo. Isaac, e diga comigo, e semeou Isaac naquela mesma terra. Qual terra? Qual terra? Aquela que havia fome, aquela que havia escassez, aquela que Deus mandou ele cometer aquela loucura e ficar ali? Sim ou não? E aquela que ele escolheu ficar, obedecendo, em obediência a Deus, em obediência radical? Sim. Então, e semeou Isaac naquela mesma terra, diga comigo, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor, diga comigo, o abençoava, e engrandeceu o varão, e engrandecendo até que se tornou muito grande. Ó, enriqueceu, foi enriquecendo até que se tornou muito rico. Tem outra tradução que está assim: e tinha muitas possessões de ovelhas, e possessões de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, diga comigo, o invejaram, ou invejavam. Amém? Aí eu faço uma pergunta para você. Semear em obediência, ficar naquela terra e semear naquela terra em obediência a Deus, não era uma loucura? Sim ou não? Não era uma loucura? Uma coisa anormal? Não seria da parte dele uma atitude radical? Uma obediência radical? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Muitos, você vê que nem o povo que habitava ali entendeu o que estava acontecendo. Porque o poder estava na semente que Isaac semeou. O poder estava no pedaço de terra que Isaac escolheu. Então responda para mim, o poder estava onde? O poder estava na obediência. É isso que eu quero que entre dentro de você. É isso que eu quero que entre dentro de você. O poder não estava na semente dele, porque a semente dele era a mesma de todo mundo. O poder não estava no pedaço de terra dele, porque o pedaço de terra dele era o mesmo de todo mundo. Mas tem um detalhe. Ele, aonde ele cavou, ele encontrou água.
E quando tentaram tapar, ele cavou, continuou cavando e encontrando água. E quando a inveja dos filisteus fizeram com que os filisteus fossem e tentassem entulhar os poços dele, ele cavava, ele reabria e encontrava água. Mas por que ele encontrava água? A ferramenta dele era diferente? Era melhor do que a dos outros? Ele usava ferramentas especiais? Sim ou não? Não. O poder da obediência, o poder da obediência radical, o poder da fé radical, o poder da fé sobrenatural trouxe resultado que ninguém colheu. Como se explica? Um lugar que há seca, que há fome, que ninguém está colhendo. Aí vem esse cara, com o mesmo tipo de semente, na mesma terra, vivendo a mesma situação, mas ele colhe naquele ano 100 vezes mais. Por que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele escolheu obedecer. Porque tudo que ele fez porque Deus mandou que ele fizesse. Tudo que aconteceu na vida dele, aconteceu porque ele escutou o primeiro chamado, o chamado à obediência. Tudo isso aconteceu porque ele ouviu o primeiro chamado foi o chamado da... E o chamado da obediência, ele não é fácil. O chamado da obediência muitas vezes gera o desconforto. O chamado da obediência muitas vezes dói na carne, porque o que Deus pediu a Abraão não doeu na carne dele? Sim ou não? O chamado da obediência muitas vezes ele dói na carne. O chamado à obediência, ele causa medo, desconforto, porque eu ficar nessa terra, fazer o que Deus está mandando, semear em obediência a Deus, me gera desconforto, me gera medo. Dar a Deus o que Deus está me pedindo, meu Deus, que coisa. Gera medo, gera desconforto, dói na carne. Só que o resultado está aí. O resultado está aí. Amém, pessoal? E é isso que precisa entrar dentro de você, porque muitas vezes a gente vai empurrando, né? Empurrando, acho que fé é isso. Tinha muita gente na época de Abraão também. Tinha muita gente na época de Isaac. Mas quem colheu de forma diferente? Quem conquistou de forma diferente? Justamente eles, porque a sua forma de crer, a sua forma de obedecer era diferente. A sua fé não era uma fé comum. E não adianta, vou deixar isso para você, tá? Não fica triste comigo não. Não adianta você querer algo fora do comum, praticando uma fé mais do que comum. Não tem como. A Bíblia nos ensina isso. E eu quero mostrar para você que a fé sobrenatural, muitas vezes, ela gera em nós todo esse desconforto, gera em nós, nos tira da zona de conforto. O Senhor pede a nós aquilo que muitas vezes não é fácil dar a Ele. Exige de nós uma obediência radical que muita gente não entende. Só que também traz o resultado. O resultado também é um resultado diferente. Também é radical o resultado. Quantos escolheram 100 vezes mais como Isaac? Ninguém. Mas quando tiver a obediência de Isaac? Ele. Quantos não gostariam de ouvir o segundo chamado de Abraão? Abraão, eis-me aqui, Senhor. Aí faz aquele monte de promessa. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ai, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha família. Eu quero ser grande, eu quero ser forte, eu quero ver minha família abençoada. Eu quero... Mas quantos estão ignorando o primeiro chamado? Faz tempo. O primeiro chamado está sendo feito. O chamado à obediência, o chamado à fé radical. O chamado a se lançar. Ele está sendo feito, mas muitas vezes a pessoa está ignorando o primeiro chamado, mas ele está preso, ele está bravo com Deus, porque ele quer ouvir o segundo chamado. Mas por que, meu Deus? Por que o Senhor não faz coisas sobrenaturais na minha vida? Filho, eu estou falando com você há quanto tempo? Eu estou fazendo o chamado à obediência há quanto tempo? Eu estou mandando, mas você não crê. Você tem medo, você duvida. Você só está caminhando de forma natural. Fé natural, resultado natural.
Isso tem que entrar dentro de nós. E olha que coisa impressionante, tá? Eu quero voltar mais uma vez. Será que na época de Isaac não tinha um zum, zum, zum no ar assim, ó? Gente, hein? Puxa, eu não sei onde vai parar não, hein? Esse governo Abimeleque não chove. Governo Abimeleque aí ainda para judiar um pouco mais de nós. Está entendendo ou não? Não está entendendo ou não? Então, rapaz, não sei não. Sem água, Cristo está aí, está um zum, zum, zum. Vixe, isso aí vai desandar tudo. Acho que é melhor todo mundo vazar para o Egito. Acho que é melhor todo mundo, ó. Aonde eu devo ficar? Espera aí. Qual foi o segredo de Abraão? Qual foi o segredo de Isaac? Foi a terra? Ele escolheu a boa semente ali, ele achou um lugar que vendia uma semente diferente. A semente dele era outro nível. A semente dele era outro nível. Qual foi o segredo de Isaac? O poder da obediência. O poder da obediência. Poder de crer, confiar em Deus. Se Deus mandou, eu vou semear, eu vou ficar como Deus, vou fazer o que Deus está me pedindo, e eu sei que Deus vai me honrar. Aí, os filisteus ficaram com inveja, não ficaram? Sim ou não? Como é que pode esse cara colher 100 vezes mais? Como é que pode esse cara ter enriquecido desse jeito aqui? Como pode? A resposta que ele tinha que dar é o seguinte: obedeça como eu. Faça o que eu tenho feito a Deus. Obedeça como eu, semeie como Deus tem mandado. E você vai colher como eu. Só que não são todos que estão dispostos a isso. Mas todos querem os resultados de forma sobrenatural. Que isso entre no teu espírito. Isso tem que mexer com nós, porque muitas vezes nós vamos nos envolvendo no dia a dia, nós vamos nos envolvendo com os problemas do dia a dia, nós vamos nos envolvendo com as crises que estão aí, crise do governo, crise de água, a dificuldade, papapá, e vai se envolvendo, vai vivendo o mesmo espírito do mundo. Mesmo espírito do mundo. E se é o mesmo espírito do mundo, se esquece, inclusive aí já começa a retroceder na fé, já começa fé 100% natural. Igualzinho no mundo. Quando na verdade nós deveríamos estar focados na palavra. Porque o grande diferencial aqui foi ele obedecer a Deus, ele ignorar o que ele estava ouvindo, porque se ele fosse pedir conselho para alguém, o que você acha? Você acha que eu devo ficar nessa terra aqui? O que ele ia ouvir? Está aí, rapaz, você está vendo? Maior crise aí, ó. Falta de água, escassez danada. Mas Deus mandou ele ficar, Deus mandou ele semear ali, Deus mandou em obediência. O que Deus mandou ele fazer não foi fácil. Não foi fácil. Só que ele fez em obediência. Ele creu, se Deus mandou, se eu estou na direção de Deus, se eu estou em obediência a Deus, vai dar certo. Se eu estou em obediência a Deus, Deus vai me honrar. Eu não quero saber se ninguém está colhendo, eu vou colher. Eu não quero saber se ninguém está prosperando, eu vou prosperar. Em obediência a Deus, porque eu estou vivendo a fé radical, a obediência radical. Eu tenho semeado de forma radical, então eu vou colher de forma radical. Quer o segundo chamado? Quer viver o segundo chamado? Sim ou não? Ah, como seria maravilhoso, não, filho, ó. Eu vou te abençoar grandissimamente. E olha que o grandissimamente nosso já é grande, né? E o de Deus?
E o de Deus? Eu vou te abençoar grandissimamente. Sabe por causa? Por causa dessa tua atitude, desta tua fidelidade, porque você não negou o que eu pedi a você. Quantas pessoas têm negado o que Deus tem pedido? Até finge que não é nem com ela que está sendo falado. Por causa, você não me negou o que eu te pedi, eu vou te abençoar grandissimamente. Esse foi o segundo chamado, mas teve o primeiro. Teve o primeiro. E mais uma vez eu vou fazer a pergunta: qual foi o primeiro? O chamado à obediência. O chamado à obediência, consequentemente, gerou o segundo chamado, o chamado Abraão. Certa hora que ele escutou esse Abraão de novo, ele falou: de novo não. Não, mas agora é outra coisa, filho. Agora, por causa dessa tua atitude, eu vou te abençoar muito, muito, muito. Amém, pessoal? Fique em pé, pega o teu propósito, segurando o teu coração.